Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 79, onde nós estudamos a energia armazenada nos indutores. Bom, caso você não tenha feito esses exercícios, pessoal, tem um link na descrição aqui para a aula 79 e lá você vai poder então baixar a lista de exercício, além de conferir lá todo o conteúdo teórico e os exemplos numéricos, tá? Bom, depois você tenta resolver e volte aqui para conferir os resultados. Caso você já tenha feito, basta continuar. Aproveitando, pessoal, depois de conferir os resultados, deixa um comentário aí dizendo como foi a tua performance, se teve ou não alguma dificuldade específica aí na solução desses exercícios. Vamos lá. Exercício 1. Calcule a energia armazenada pelos indutores no circuito da figura 1, quando as correntes no circuito alcançam o estado estacionário. Bom, vamos lá, pessoal. Lembre-se então da aula passada, 78, que nós estudamos as condições quando o indutor está lá em regime permanente também. Temos lá que ele se comporta como um curto-circuito, certo? Em regime permanente. Então nós podemos substituir aqui os indutores por curto-circuito. E nesse caso a análise fica bastante simples. Se inicialmente os indutores não têm nenhuma energia, tá? Circuito desmagnetizado, certinho. Faz então o transitório da fase de armazenamento. Indutores vão se comportar como um curto-circuito. Logo, quem está limitando a corrente aí? Os resistores. Nesse caso, pessoal, para calcular a energia no indutor fica bastante simples. Lembre-se lá, pessoal, que da aula 79, a energia armazenada no indutor será 1 sobre 2, que multiplica a indutância vezes a corrente máxima no indutor ao quadrado. Essa corrente máxima é a corrente lá em regime permanente. No caso ali, pessoal, para o indutor L1, qual será a energia armazenada dele? Bom, precisamos saber qual é a corrente da fonte, porque a corrente da fonte atravessa o indutor L1. Essa corrente da fonte, vamos chamar ela de corrente total, né? Porque a corrente total da fonte, ela é determinada por quem? Pela fonte de tensão, dividida ali pela resistência equivalente total desse circuito. E quanto é a resistência equivalente total desse circuito? Bom, podemos calcular da seguinte forma. Os resistores R2 e R3 estão em série, correto? E a resistência equivalente deles estará em paralelo com o resistor R1. Tá? Nessa altura do campeonato, eu imagino que isso já esteja bem claro para vocês. Então, vamos escrever assim, ó, R1 está em paralelo com quem? Com a resistência equivalente de R2 e R3 em série. Correto? Então vamos lá, aqui embaixo, atribuindo os valores, vamos ter R1 que vale 8 ohms em paralelo com a soma dos resistores de 12 ohms com 8 ohms. Ou seja, temos um resistor de 8 ohms em paralelo com um de 20 ohms, que resulta aí em 5,714 ohms. Lembrando que dá para fazer ali o paralelo de 8 com 20 ohms usando o produto pela soma, que são apenas 2 resistores. Resolve isso rapidinho. Então, voltando ali em cima, pessoal, o valor da corrente total, que é a corrente do indutor L1, será como 20 volts divididos aí por 5,714 ohms, resultando em 3,5 amperes. Agora nós sabemos qual é a corrente de estado estacionário no indutor L1. Podemos calcular sua energia agora. A energia armazenada no indutor 1 será meio que multiplica ali 2, que é o valor da indutância, que multiplica também 3,5 ao quadrado, que é a corrente ali máxima, né? Resolvendo essa conta, chegamos a 12,25 joules, pessoal. Tá aí, então, a energia armazenada no indutor L1. Bom, se sabemos o valor da corrente que entra nesse nó aqui, pessoal,
Que temos aqui um divisor de corrente, pois uma parte da corrente vem para R1 e outra parte vai para R2. Então é um divisor de corrente. E lá da aula 27, onde nós estudamos a regra do divisor de corrente, né? Caso vocês não tenham assistido, fica o link aí na descrição para vocês irem lá, né, e assistir essa aula. Mas é bastante simples. A corrente do indutor 2 será como? A corrente que entra no nó, que é a corrente do indutor 1, certo? É a corrente total ali, né, da fonte, que multiplica a resistência do ramo oposto daquele que a gente quer saber a corrente. Bom, nós queremos saber a corrente do indutor L2. Então, vamos multiplicar aqui pela resistência oposta R1. Dividido aqui, pessoal, pela soma de todas as resistências dos dois ramos. R1 mais R2 mais R3. Então, vamos ter aqui 3,5 amperes vezes R1, que vale 8 ohms. Tudo isso aqui dividido por R1 mais R2 mais R3. Fazendo a conta aqui, chegamos a 1 ampere. Pronto, agora podemos calcular qual é a energia armazenada no indutor 2, que será meio 4 Henry, 4, que multiplica, então, a corrente ao quadrado, 1 ao quadrado. Resultando aí, pessoal, em 2 joules. Essa é a energia armazenada no indutor 2. Então, 2 joules para o indutor 2 e 12,25 joules para o indutor 1. Exercício 2. Calcule a energia armazenada pelos indutores e no capacitor do circuito da figura 2, quando as correntes no circuito alcançam o estado estacionário. Bom, para a energia no indutor, pessoal, temos aqui que ela é obtida por meio, que multiplica a indutância vezes a corrente máxima ao quadrado. Para o capacitor, como nós já estudamos, temos lá que a energia é meio, que multiplica a capacitância vezes a tensão final ali no período de armazenamento ao quadrado. Tá? Então o formato é bastante semelhante. Vamos lá, pessoal. Em regime permanente, como nós sabemos, então não haverá corrente no capacitor, pois ele se comportará como um circuito aberto, né? E também os indutores agora vão ser substituídos por curto-circuitos, tanto o L1 bem como o L2, tá? Observe também, pessoal, que se L2 é um curto-circuito, certo? Não haverá então tensão em seus terminais, também não haverá tensão no resistor R4, uma vez que ele está em paralelo, certo? E dispositivos em paralelo têm a mesma tensão, logo R4 também está em curto-circuito. Então nós podemos remover ele do circuito aí no estado estacionário. Redesenhando então aí, pessoal, para a gente sintetizar tudo isso, temos aqui a tensão da fonte E, o resistor R1, o nosso capacitor C1 vai se comportar como um circuito aberto. Observe que eu cancelei o efeito do resistor R2, uma vez que não haverá corrente nele, certo? Se não tem corrente, não tem tensão. Também é um curto-circuito para efeitos práticos aqui. O caso aqui do indutor L1, pessoal, ele vai ser o que para a gente aqui, pessoal? Um curto-circuito conectado a C1. R3 permanece. E o indutor L2 é um curto-circuito. Então temos R1, R3, C1 e L2. L1 aqui embaixo, curto-circuitado. Tem a nossa referência aí. Beleza, pessoal. Agora nós podemos então fazer a análise de circuito. Observe que uma corrente que sairá da fonte ali, ela percorrerá o resistor R1, não descerá no capacitor C1 e continuará para R3.
retornará aqui por baixo, pessoal, para a fonte. Correto? Esse vai ser o sentido da nossa corrente I. Certo? R1 e R3 em série, então, pessoal. Para o cálculo, então, da energia no capacitor L1 e L2, pessoal, nada mais é que a corrente série aqui do resistor R1 e R3, já que a corrente é a mesma, né? Para calcular essa corrente, temos aqui que ela será o valor da tensão da fonte, né, limitada pela resistência equivalente total, que nesse caso será o quê? R1 mais R3 em série. Então, soma. 25 volts divididos ali por 30 ohms mais 5, teremos 714,3 mA. Então esse é o valor da nossa corrente. Tá bom. Então eu posso calcular a energia no indutor 1 como sendo meio, que multiplica o valor da indutância L1, que nesse caso vale 1 Henry, que multiplica a corrente I ao quadrado, que será 714,3 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso aqui ao quadrado. O que vai resultar aí, pessoal, numa energia de 255,1 milijoules. Então essa é a energia armazenada no indutor 1. Para o caso do indutor 2, vamos ter o que ali, pessoal? Meio, que multiplica a indutância de 8 Henry, que multiplica a nossa corrente ali de 714,3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, resultando em 2,04 joule. Então tá a energia dos indutores aí, pessoal. 1 e 2. Agora vamos olhar para o capacitor. Bom, a energia no capacitor ali, pessoal, precisamos saber qual é a tensão no capacitor. E olhando o nosso circuito equivalente aqui, pessoal, o capacitor C1 está em paralelo com o nosso R3, correto? Já que L2 é um curto-circuito. Logo, a tensão no capacitor 1 será igual à tensão no resistor R3, que nesse caso vai ser R3 vezes I. R3 vale 5 ohms, a nossa corrente vale 714,3 mA, o que vai resultar numa tensão de 3,572 volts. Sabendo a tensão, podemos agora finalmente calcular a energia armazenada no capacitor, meio, que multiplica o valor da capacitância, 4 vezes 10 elevado a menos 6 farad, né? Então 4 microfarad, que multiplica a nossa tensão ali de 3,572 volts ao quadrado, que resulta numa energia de 25,52 microjoule. Tá, então, pessoal, a energia armazenada no capacitor em forma de um campo elétrico e nos indutores em forma de um campo eletromagnético. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Deixe um comentário aí dizendo como foi a tua performance e aproveite também e faça a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para receber o aviso sobre as próximas aulas e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.